Oi, pessoal! Tô de volta com mais uma análise astrológica, mas dessa vez eu vou fazer de uma forma diferente, tá? Atendendo aí a pedidos dos amigos aqui do canal, hoje eu quero falar com vocês da vibe astrológica da semana. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasada, afinal de contas, hoje é terça-feira, a semana começou ontem, é o que dizem, né? Que a semana começa às segundas-feiras, mas o que importa é que eu tô aqui, né? Bora então saber o que o céu da semana promete pra gente? Antes tarde do que nunca, né? Bom, então. Meu nome é Dani Martins, eu sou astróloga clássica e bora que eu vou contar tudinho pra vocês. E ontem, pessoal, dia 18 de maio, a semana já começou com um clima um pouco diferente, não sei se vocês perceberam. E a culpa, você sabe de quem que é? A culpa é de Mercúrio, tá, pessoal? Pra variar, não sei se vocês estão sabendo, no domingo agora, dia 17, Mercúrio entrou no signo de Gêmeos. Vocês estão vendo aqui? Mercúrio, esse planeta, né, que rege a nossa mente, o nosso estado mental, ele sai de Touro, né, onde que o passo é bem mais lento, né, e entra em Gêmeos, né. Então agora é daquele jeito que o Saci gosta, tá, pessoal? Fica tudo muito bem agitado, aquele redemoinho de ideias na cachola, né, o pensamento que vai pulando de um lado para o outro, e claro, isso vai gerando aí também falta de concentração, talvez uma dificuldade para dormir, ou então aumentando aí a nossa ansiedade, né? Aquele Deus nos acuda que a gente já sabe, né? Como é que funciona. E aí, ontem, na segunda-feira, esse Mercúrio em Gêmeos no céu estava com a Lua, né? A Lua também estava em Gêmeos, né? Tanto no domingo, vou passar agora aqui para vocês para segunda, na segunda também, e a própria Vênus em Gêmeos também, né? Então, esse modo Saci aí tá super on no dia de ontem, mas calma, calma, não criemos pânico, que hoje, terça-feira, dia 19, o clima já fica um pouco diferente do que estava na segunda-feira. Vocês estão percebendo que a vibe de hoje está um pouco diferente da vibe de ontem? Por aqui, nossa senhora, ontem quase que a cabeça explodiu. Tanto é que eu não consegui fazer o vídeo ontem, tô aqui hoje, que as coisas estão um pouco mais calmas, né? Se é que eu posso dizer assim. Tá bom, mas o que que aconteceu então que a vibe de hoje já começa diferente? Né? A gente teve Marte mudando de signo, né? Ó, vou voltar aqui. Marte estava em Áries, já tinha aí um tempinho. Ele entra em Touro. Marte, que é o planeta da ação e da reação, né? Ele saindo de Áries, e esse signo de fogo, o signo da urgência, do papum, né? Do desejo e da coragem incandescente, né? Marte, então, sai aí dessa erupção vulcânica ariana e chega em Touro, né? Signo do elemento terra. E Marte faz o que então? Desacelera, né? Ou então nos desaceleram um pouco, né? Mas aí tem um detalhe importante, né? O nosso estado mental, ele mudou, né? A partir de domingo, com a chegada de Mercúrio em Gêmeos, certo? Certo. Ficou mais agitado aqui, né? A cabeça, mais a mil, assim, né? Mas aí agora que vem o pulo do gato, né? Porque o Marte, falando da nossa ação, da nossa reação, ele desacelera ao passo que a nossa mente, que seria guiada por Mercúrio, ela acelera, porque Mercúrio antes estava em Touro, vai para Gêmeos, né? E agora Marte estava em Áries e vem para Touro, né? Então meio que troca a polaridade aí um pouco, né? A mente sai de um estado um pouco mais, talvez, sereno, talvez mais lento, digamos assim, e acelera. E o corpo que estava acelerado, ele vem e diminui um pouco o ritmo, né? Então, a gente pode perceber que ficou mais agitado aqui na cabeça, né? Mas aí o céu meio que para compensar um pouco, ele muda também o ritmo dos nossos passos, né? Da nossa ação com esse Marte saindo de Áries e vindo para Touro, né? Por quê que isso acontece, né? Porque Touro ele tem um ritmo fixo, né? E a urgência ariana ela vira coisa do passado. Porque agora com Marte em Touro fica mais fácil estar, contemplar, permanecer, persistir, né? Com Áries, quando Áries está forte no céu, fica difícil concluir atividades, né? Agora essa capacidade ela volta, a gente retoma um pouco essa capacidade, né? A gente pode ter até muita coisa para pensar com esse Mercúrio aqui movimentando o nosso mental, mas a gente vai ter que selecionar o que vai fazer. Né? Com esse Marte chegando em Touro, ele vai escolher melhor quais ações pegar para ele, né?
E também é importante dizer, né, que quando Marte ele chega em Touro, que é essa terra fixa, né, a gente aqui embaixo a gente passa a buscar solos mais firmes, né, para pisar, solos mais estáveis para a gente pisar, né, e passa também, claro, a buscar mais segurança antes de agir. Né, aquele negócio de meter os pés pelas mãos é coisa de Áries, né? Em Touro o tempo muda, ele desloca um pouco, tá? Mas aí a gente não vai usar aí essa necessidade de segurança para agir, essa necessidade de estabilidade aí para dar os passos para empacar, tá, gente? Porque, né, Touro é o bicho, a gente não é Touro, a gente não deve empacar, beleza? E outra mudança que aconteceu no finalzinho de ontem, na segunda-feira, dia 18 de maio, foi que a amada, idolatrada, salve, salve, Vênus, ela sai de Gêmeos e entra em Câncer. Então, ela sai aí da agitação de Gêmeos e chega nas águas cancerianas, né? Então, a gente vê que muda o ritmo também, né? E ela chega quase que de mãos dadas com a Lua, sabe? Ela chega um pouquinho antes da Lua, né? Como se a Lua tivesse falado para ela, ó, toma aqui as chaves lá de casa, né? Porque a Lua tem domicílio em Câncer, né? Chega lá, já tem lá, o reizão já tá lá, que é Júpiter, ele já tá lá como visita ilustre, mas não tem problema não, vocês têm afinidade, vocês estão os dois benéficos, vai chegando, a casa é sua, daqui a pouquinho eu chego lá também. Essa mesma Vênus aqui que rege Touro, que é onde Marte acabou de chegar, não é mesmo? Então, isso quer dizer que os amantes celestes, Marte e Vênus, mudaram de signo? Sim, claro. Mas isso também quer dizer que eles seguem em harmonia. Sabe? Essa harmonia que eles fazem aqui é um sextil, né? Mas agora eu poderia dizer que é uma harmonia mais saborosa, mais suculenta, né? Mais fértil, mais prazerosa, porque Vênus e Marte, eles são planetas noturnos, né? Touro e Câncer são signos noturnos. Então, é como se a gente pode dizer que Vênus e Marte eles ficam mais confortáveis em Câncer e Touro do que em Gêmeos e Áries, que eram onde eles estavam antes, né? E a gente pode então dizer que é Vênus, né, com suas águas aqui cancerianas, regando, né, molhando as terras de Touro, né, onde Marte está. E essa terra onde é possível plantar sementes, né, que vão virar frutos, alimentos no futuro para matar a nossa fome. Então fala de fertilidade. E essa fertilidade do campo também pode ser trazida para o corpo, né, para a nossa vida cotidiana. Então, eu poderia dizer que o campo corpo está mais fértil para o prazer, né, para se deleitar. Ah, pessoal, eu não posso deixar de comentar com vocês uma coisa importante. Não sei se vocês estão sabendo, mas no último sábado, dia 16, a gente teve a lua nova em Touro, né? Sol e lua encontraram no mesmo grau, minuto, segundo, né, do signo de Touro, dando início aí a mais um ciclo lunar agora no signo de Touro, né? E no meu ver, né, com esse Marte e com essa Vênus mudando de signo, os propósitos dessa lua nova, eles ficam mais claros, sabe? Assim, do meu ponto de vista. Ainda mais pela presença de Júpiter aqui em Câncer, né? Junto de Vênus, né? Os dois benéficos, como eu disse agora há pouco. E aí vem uma pergunta, assim, pairando no ar, né? O que a gente está semeando e nutrindo em nossas vidas? Sabe, eu acho que essa lunação está falando muito sobre isso, tá? Eu acho que esse é um tema aí para a gente refletir nesse ciclo lunar, tá? A lua nova por si só, né? A fase nova do ciclo lunar, ele já convida a gente a pensar nisso, né? Quais sementes que eu quero plantar nesse campo aqui da minha vida, né? Mas especialmente essa lua nova, ela tá lembrando a gente, ela tá fazendo o nosso corpo lembrar que é tempo de plantar sementes, né? Ou intenções, né, que prometem ser colhidas em abundância, né? Então, o que a gente estiver plantando aqui agora, a gente tem grandes chances de colher daqui a pouquinho, sabe? Porque é um ciclo lunar muito fértil, né? Então, é manga que você quer colher? Ah, eu já vou ser clichê aqui, né? Alerta clichê. É manga que você quer colher, né? Então, manga que você tem que plantar. Tá? Inclusive, ali na hora que esse Sol e essa Lua encontraram certinho ali em Touro, né? Eles estavam juntos com uma estrela fixa que chama Algol.
A Algol é a cabeça da Medusa. E essa estrela talvez pode estar ajudando a gente nesse sentido, sabe? Você está querendo colher manga, mas aí tem nascido aí no seu campo chuchu, né? Faz que nem a Algol, né? E vapo, né? Decepa a cabeça, né? Corta aí o pé de chuchu pela raiz, né? Prepara a terra de novo e plante sua boa semente de manga, beleza? Combinado? Vamos fazer esse combinado aqui? Beleza, então, os campos estão férteis, né? Vamos aproveitar, porque a promessa de colheita em abundância. Quer colher chuchu em abundância? Não, então planta manga. E aí, galera, a vibe então de hoje, terça-feira, e a vibe de amanhã, na quarta-feira, dia 20, é parecida, tá? Vou mexer aqui o mapa para vocês verem. Amanhã a lua segue em câncer, né? Tá vendo? Então a vibe do dia ela tende a ser parecida com a de hoje. Então a gente tem esse trio chororô aqui, né? Em câncer, né? Amanhã. Assim como hoje, pode ser um dia de mais sensibilidade, talvez um dia de ficar mais em casa, sabe? Pode estar dando vontade daquela conchinha quentinha, sabe? De ficar ali no aconchego, no lugar que se sente protegido e seguro, sabe? E as questões emocionais ligadas à família, né? Câncer fala, né, desse assunto, elas também podem se acentuar um pouco, tá, galera? Tanto hoje quanto amanhã, dia 20, tá? Inclusive algumas questões de hierarquia dentro da família, tá? Elas também podem ficar mais em evidência nesse período, acho que eu posso dizer assim, né? Porque tá sofrendo aqui impacto dessa quadratura, essa turma aqui em Câncer sofrendo um impacto dessa quadratura aqui desse Saturno, né? Em Áries. E isso, inclusive, pode também estar afetando a vida profissional, tá? De alguma forma, e essas questões de hierarquia podem se acentuar aí no ambiente profissional, beleza? Bom, e a gente segue então aqui para o dia 21, na quinta-feira, né? E o clima também na quinta já muda mais um bocado, tá? Primeiro, que a lua sai das águas de Câncer e entra na fogueira, em brasa, né? De Leão. A lua, ela mexe com o nosso ânimo, certo? Bom, e essa vontade de ficar mais quietinho, de ficar mais, né, escondidinho, de ficar mais ali em segurança, ela dissipa um pouco na quinta-feira, né? Porque com a lua em leão, a gente fica mais para fora, né? A gente fica com vontade de falar mais alto, né? A gente fica com mais vontade de fazer e acontecer, né? A gente tem que estar com mais disposição para o palco, né? A gente não está pouco se importando se prego que destaca leva martelada, né? Quer ali ser o prego mais brilhante, né? Ai de você se ousar me dar uma martelada, né? O desafio para a quinta, eu acho que fica mais por conta dessa quadratura aqui da Lua com Marte, né? Porque vai ficar mais difícil da gente dar conta da lentidão do povo, nesse Marte aqui desacelerando a galera, essa Lua mais aqui animada, né? Com mais vontade de fazer acontecer, né? Isso pode estar dando um pouquinho de falta de paciência na gente, de que tá querendo empurrar o povo aí na rua, que tá andando lerdo na frente da gente, vai estar acontecendo, tá? E essa Lua em Leão também, ela aumenta o entusiasmo, tá, pessoal? Ainda mais que ela vai estar fazendo um sexto, olha aqui, uma comunicação harmoniosa, não só com Mercúrio, que está em Gêmeos, mas com o Sol, olha que novidade, outro planetinha mudando de signo. O Sol estava em Touro, mas chega em Gêmeos no fim da noite da quarta, de 20 de maio. Então, na quinta, a gente já acorda sentindo essa outra mudança significativa no céu, né? Não só a Lua, né, vai para Leão, como o Sol também muda de signo e vai para Gêmeos. E essa mudança de signo, né, ele sai desse pacato touro, né, desse lento e paciente touro e entra no vórtex, né, mental, né, de Gêmeos. E isso, de certa forma, movimenta a nossa essência, a nossa consciência, né? Não é que muda, mas movimenta. Eu acho que é melhor dizer assim, né? Pensa bem, o Sol, quando ele entra em Gêmeos, ele está marcando
né, o fim do outono aí no hemisfério sul, né? Agora a gente entra na fase final do outono e logo, logo começa o inverno. E como que isso não movimenta a nossa consciência e a nossa essência, né? A gente esquece, mas a gente ainda é animal, a gente é pertencente a toda essa natureza que está em volta da gente. E as mudanças de ciclos, as mudanças de estações, elas afetam muito o nosso corpo, né? Já no hemisfério norte, quando o sol entra em Gêmeos, ele está marcando o fim da primavera, né? E logo, logo o verão. Ai, que delícia o verão, né? Seja bem-vindo aí. E na verdade, não é que o Sol entra em Gêmeos, ele se junta a Mercúrio em Gêmeos, né? E isso vai potencializar essa tendência que começou no último domingo, dia 17, vocês lembram? Eu falei agorinha, né? Aumenta então o dinamismo, a agitação, aquela falação danada, né? Mil coisas ao mesmo tempo na cabeça e aqui em cima da mesa fazendo aqui tanta coisa ao mesmo tempo. Então, obviamente, isso também vai ficar isso vai significar que vai ficar mais difícil de conseguir concentrar nas coisas, vai ficar mais difícil dormir também, né? Pode estar aumentando ainda mais aí a ansiedade do povo, beleza? Mas, como eu disse, apesar dessa mente estar polvorosa, a 1000 por hora, Marte está em touro. Ele vai querer que você opte por quais ações, o que eu vou fazer agora? É isso que ele quer. Então, tente organizar, tire essa confusão mental, anote em listas. Não sei como que você vai conseguir para poder administrar isso, né? Eu gosto de anotar, né, em calendário, listas e tudo que eu vou tirando da mente, vou liberando espaço e vou conseguindo encontrar mais espaço no corpo, né? E aí, né, diante dessas listas, dessa organização que você fizer, esse Marte vai priorizar, ele vai pegar ação por ação para fazer, para concluir, beleza? Essa é uma super dica astrológica para vocês. Bom, e na sexta, dia 22/5, olha aqui, mudei o mapinha para vocês. A vibe vai ficar bem parecida com a de quinta, tá, gente? Ótimo, então, aí para um sextou, né? Essa lua em leão, uma maravilha, né? E ainda em harmonia aqui, essa lua em leão em harmonia com esses gêmeos no céu, isso aqui é muito gostosinho, né? Então, o sextou, ele promete trazer muito movimento, circulação, né? De ideias, de pessoas, de lugares, né? O sextou aí promete que a saideira vai se prolongar bastante. Então, você já prepara aí o bolso, prepara o fígado, né? Que essa saideira vai ser meio perpétua aí, tá? Mas aí tem um ponto de atenção, tá? Cuidado para vocês não estar ciscando aí no terreno a meio, tá? Porque essa lua em leão aqui, ó, continua nesse teretetê aqui com Marte, tá? Que tá em touro, né? Então, o povo tá mais territorialista, protegendo o que é seu, ok? E, inclusive, esse Marte em touro aqui, ele é possessivo, tá? E a chifrada de um touro dói, tá? Então, é melhor vocês prestarem atenção nisso. E aí a gente chega no sábado, né, minha gente? Aqui, ó, dia 23 de maio, né? Bom, e fora a ressaca, tá, pessoal, que promete ser daquelas, a vibe de sábado e de domingo, né, a vibe de sábado 23 e de domingo, dia 24, ela tá bem parecida, tá, galera? Pouco antes de amanhecer e o sabadinho, né, a lua, ela já sai de touro e entra em virgem. E o clima muda, é claro, né? As emoções, a lua ela fala das emoções também. A lua ela é o significativo do nosso corpo, das nossas águas, né? Das águas do mundo, das nossas emoções. Então essas emoções elas se assentam um pouco, né? Elas aterram um pouco. Como eu disse, Virgem é o signo do elemento terra, né? E essa lua vai estar fazendo trígono com esse Marte em touro, né? Ela sai de uma briga com esse Marte e entra numa harmonia. Então, com a Lua diminuindo o ritmo, esses passos no céu, né? Ela consegue acompanhar mais, né? Esses passos lentos desse Marte em touro, né? Essa necessidade de se demorar mais nas atividades, sabe? Esse Marte em touro fala sobre isso também, né? Então, quem sabe aí no final de semana, de preferência sábado e domingo, você prepara um café da manhã bem caprichado para você, sabe? Touro e Virgem, signos do elemento terra, né?
E é na terra que a gente planta as coisas para comer, então fala de alimentação, fala de nutrição, né? Então você prepara aí esse café da manhã bem caprichado, mas não esquece das frutas, dos cereais, sabe? Não é só para botar Coca-Cola e coxinha, não, por conta da ressaca, não, tá, gente? Bota uns trem saudável aí também, tá? Porque essa lua aqui em Virgem é um signo que rege aqui a área do intestino, tá? Porque senão essa ressaca, ela promete ainda virar um piriri. Ai, 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 socorro. Ou em brincadeiras à parte, né? O convite do céu do final de semana é diminuir o passo e prestar mais atenção no corpo, né? Lua fazendo esse trígono aqui com Marte em signo de terra, trazendo a gente pro aqui e agora, né? E é só assim, esse é o meu palpite, né? E esse é o meu palpite para a gente conseguir sair desse motor, dessa turbina mental, né, de gêmeos aqui, né? Não necessariamente sair, porque não tem muito como fugir, né? Nós estamos aqui sob essa vibração também, mas talvez para se esquivar, sabe? Para a gente tentar sintonizar nessa frequência mais lenta, mais pé no chão, sabe? Desses signos de terra aqui, né? Caso contrário, essa agitação aqui, tanto da turma em Gêmeos, quanto pelo fato de que a gente vai estar entrando na fase crescente, né, do ciclo lunar, essa vai trazer um estado talvez mais ansioso, sabe, mais agitado pra gente, uma dificuldade de ficar quieto, né, aquela famosa formiga na bunda, sabe? Bom, essa é a minha sugestão astrológica para o final de semana, mas não tem regra, né? O convite do céu aqui na minha leitura é para a gente repor as energias, né? Aproveitar para repor as energias nesse momento de descanso, de agenda mais livre do final de semana. Mas claro que se você não quiser, pode também, né? Tá autorizado ficar no vulco-vulco de gêmeos aqui, ó, só sambando. Começa o sextou, começa na sexta, vai terminar lá no domingo à noite. Tá autorizado também, tá, pessoal? Mas o recomendado mesmo é que a gente busque um pouco de descanso e relaxamento para aguentar o rojão da próxima semana. Beleza? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui com a vibe da semana. Eu espero que seja bem útil para vocês conseguirem se organizar aí seus compromissos, né, de acordo com a vibe da semana. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Gostando do conteúdo, dá aqui seu like, né, deixa aqui seu comentário, porque é a primeira vez que eu faço esse conteúdo aqui, quero saber o que você achou, como que pode melhorar, como que isso pode te ajudar mais no dia a dia. Dá dicas, vamos bater aquele papo gostoso que a gente sempre costuma bater aqui nos comentários. Conto com vocês, não larguem a minha mão. Um beijo, até a próxima!